Olá, muito boa tarde. Dia Mundial das Missões, fim da primeira fase do Sínodo dos Bispos sobre a família e beatificação do Papa Paulo VI. Acontecimentos deste domingo que marcam, por certo, os encontros das comunidades cristãs. Os textos da Bíblia que aí são lidos merecerão agora a análise do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Os acontecimentos referidos marcam este domingo, mas sem dúvida que a centralidade está sempre nos textos da Bíblia, e são esses por isso que vos pedia para comentar. E, Padre João, algum tema que aproxima os três textos que são lidos nas missas deste domingo? Antes de mais, boa tarde, também. Eu gostaria de fazer um pouco eco destes três, ou destas três efemérides e acontecimentos. Podemos dizer que o Dia Mundial das Missões não é próprio um acontecimento, mas é consciência da identidade missionária da Igreja, que sempre renovada anualmente. Creio que é muito importante e é bom também as comunidades não esqueçam esta dimensão, não é? É assinalado no terceiro domingo de outubro, não é? É assinalado sempre em cada ano, no terceiro domingo de outubro. E porque é importante, é porque também é ao serviço desta missão que a própria Palavra de Deus está, não é? Os outros dois, que são exatamente circunstâncias mais ocasionais, creio que também são determinantes, porque a Igreja dedicou naturalmente este tempo a pensar, e este encontro do Sínodo dos Bispos, a pensar esta realidade que é a família e tudo aquilo que a envolve, e a beatificação do Papa Paulo VI, que é um Papa pelo qual sempre nutri muita estima, pelo seu estatuto, pela sua hombridade, pela sua marca de homem de decisão e de determinação. Creio que foi uma bênção para a Igreja, e eu diria que ele faz parte dos grandes papas, e principalmente do século passado. Às vezes também tenho uma certa percepção que é capaz de ter sido um papa nem sempre apreciado, ou às vezes até sobre um certo tipo de suspeita, principalmente por parte de alguns grupos. Mas eu acho que ele foi um papa da determinação, e eu acho que a Igreja muitas vezes faz falta isto. Uma determinação que nasceu a partir de dentro, que não se impôs muito a partir de fora, por isso talvez não tenha sido um Papa tão popular como outros, mas é um Papa que se impôs a partir de dentro do seu estatuto e da sua qualidade de pensamento, a sua clareza. Algumas das suas encíclicas constituem de facto um monumento e são uma marca da Igreja. O Evangelho Nunciani, por exemplo, é de facto um marco que hoje não continuamos a ir lá, não é? Quanto às leituras deste domingo, eu acho que há aqui um tema muito importante, que é o tema da relação nem sempre pacífica, eu diria quase sempre conflituosa, entre as realidades exteriores ao mundo bíblico e aquelas que são próprias do mundo bíblico. Que depois o Evangelho vai condensar na frase dar a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Eu acho que o problema, nós fazemos muitas vezes uma leitura destas realidades numa perspectiva meramente espiritual. A Sagrada Escritura ensina-nos, ao contrário, porventura, de certas formas de a ler, de que a realidade que está para além da Bíblia não é estranha ao mundo de Deus. Bem pelo contrário, que a realidade que está para além do mundo dito bíblico também é querida, é amada e está disponível. E Deus serve dela, e Deus serve dela para agir dentro daquilo que podíamos chamar o nosso próprio interior. Aplicando isto hoje à Igreja, isto tem muitas consequências. E já que estávamos até há pouco a falar da família, pode haver aqui um campo em que a própria Igreja tenha também necessidade de estar atenta, de discernir. E como outrora, e vamos vê-lo, Deus se serviu, e muito frequentemente, de fatores, de pessoas, de condições, de circunstâncias exteriores ao mundo bíblico para ajudar o seu povo a crescer, também na atualidade isso pode ser muito bem usado. Isto parece-me, de facto, fundamental. Este tema da relação entre o projeto salvífico de Deus e a história humana, esta tensão entre o mundo bíblico e o mundo não bíblico,
Eu utilizei a expressão tensão porque acho que é isso que percorre. Há sempre uma tensão entre esta realidade, um projeto e a história, que não se identificam. O projeto de Deus não se esgota e não fica amarrado pela história, mas não pode acontecer sem a história. E, portanto, aqui ilumina a história, abre-lhe horizontes, interpela para que ela se possa abrir a novas dinâmicas. E o projeto precisa da história, digamos assim, porque senão ele não se concretiza, não atinge as pessoas concretas que vivem numa história. E estes 3 acontecimentos que estamos hoje, de certo modo, a celebrar, claramente nos testemunham isso, não é? O que é as missões também a não ser esta consciência de que o projeto percorre todo o globo terrestre, todas as geografias, todas as culturas e, portanto, anuncia-se explicitamente este Senhor a todos os recantos da terra. O que é isto, esta consciência que a Igreja tem hoje de que a família é um elemento fundamental da estrutura não só social, mas da própria estrutura do acreditar e da própria estrutura da comunidade crente e, portanto, não pode deixar de refletir e de ver as realidades novas que aí estão e o sofrimento que as pessoas têm e as esperanças que as pessoas têm e as ânsias que as pessoas têm. Não pode deixar de acolher isso. E o que não é a celebração da beatificação de Paulo VI, este homem que sabemos até que num primeiro momento não foi assim tão entusiasta quanto isso com o Concílio Vaticano II, e depois foi a ele que lhe coube levar o Concílio Vaticano II, e não temos dúvidas que ele é um dos grandes marcos do Concílio Vaticano II. De facto, ele foi convocado por João XXIII, mas se não fosse Paulo VI, ele não teria chegado ao fim. O que é isto senão testemunhos claros de como na história e por causa da história e na história o projeto de Deus acontece. E que esse projeto de Deus precisa de pessoas concretas para que possa acontecer. E não fosse Paulo VI também o Papa do diálogo, não é? A sua primeira encíclica é desse diálogo Igreja-Mundo. Exatamente, que é um dos temas principais do Concílio Vaticano II. Portanto, ele já estava imbuído desse espírito e ele depois dá a letra, de facto, a esse espírito. E esta relação, esta tensão, percorre os textos deste domingo. Vejamos então cada um desses textos. O primeiro é do livro de Isaías, no capítulo 45. Termina com essa afirmação: eu sou o Senhor e mais ninguém. O texto que é lido nas Eucaristias deste domingo. Muito bem, acho que salientaste um aspecto importante, mas há vários outros dentro do texto. E eu acho importante salientar um pouco o contexto deste texto. Este é um texto que pertence à segunda parte do livro de Isaías, mais comumente dito Deutero-Isaías. Este texto, que contexto tem? Este texto tem um contexto do diálogo que o profeta abre sobre a interpretação do acontecimento queda de Babilónia. No ano 538, um imperador estranho, vindo do Oriente, ainda mais Oriente que os Orientes que normalmente naquela altura, ou de que nós falámos acerca daquela altura, vindo lá da Pérsia, chamado Ciro, entrou em Babilónia e declarou, num gesto magnânimo de um humanista, declarou fim ao cativeiro das diferentes tribos, dos diferentes povos, das diferentes nacionalidades que estavam aprisionadas pelo Império de Babilónia. E logo aí se estabelece um diálogo. O profeta, anónimo, mas na sequência da profecia de Isaías, quer refletir sobre esta realidade. O que é isto? O que é que isto significa para nós, povo que era povo eleito, para nós, povo escolhido, que fomos deportados para aqui? Sentimos que essa deportação é uma forma de expiar, de suprir aquilo que foram as nossas infidelidades, aquilo que foram os nossos comportamentos, mas porque é que isto aconteceu? E logo um estrangeiro. E então temos aqui este texto, este início espantoso, porque é a única vez que na Sagrada Escritura o termo de Messias é atribuído a um não-judeu. Portanto, há muitos ditos Messias, ou esperanças de Messias, ou pretendentes a Messias, mas afirmado de um estrangeiro é este o único texto no início do capítulo 45. E é dito logo ao imperador. Porquê? Porque ele foi um salvador. Isto até é muito bonito para perceberem, na sequência daquilo que eu dizia anteriormente, para perceber como os gestos exteriores ao mundo bíblico podem ser também salvadores. Ou seja, aplicando isto, como os gestos, como os sinais, como as atitudes de alguém que possa até não ser crente, podem ser interpelações salvíficas para mim e para a Igreja. E nesse sentido, eu acho que este texto é de facto muito bonito, porque
o profeta mostra ao seu povo que o gesto daquele homem, daquele imperador, foi um gesto salvífico para eles. E, nesse sentido, ele é o Messias. E é o Messias porquê? Porque libertou, porque criou as condições para que o povo voltasse a recuperar a sua identidade e a sua terra. E acho que... É interessantíssima esta ideia, porque o que o texto, de facto, nos vai dizendo, e o que o profeta nos está a transmitir de maneiras, é que a presença de Deus e a presença salvífica de Deus nota-se no entretecer da história. Não é algo que cai de fora como um chapéu que não faz parte da história, mas brota do interior da própria história, porque Deus habita essa história. E, portanto, o que nós fazemos é depois um processo de discernimento. Muitas vezes fazemos esse processo de discernimento ligando aquele acontecimento concreto a um gesto direto de Deus. É possível dizer isso, por que não dizê-lo, mas sempre com a consciência de que o agir de Deus não está simplesmente amarrado a um acontecimento concreto, àquele gesto concreto, mas é um agir que percorre toda a história. E, portanto, que o discernimento desse agir e desse projeto tem que ser feito não só naqueles momentos, embora aqueles momentos nos possam avivar, nos possam interpelar de uma maneira especial, certamente ao povo de Israel, que tenha sido um não pertencente à sua identidade que os tenha salvo, interpelou-os certamente. Ou seja, é nesta totalidade da história que nós devemos discernir a presença de Deus a sustentar a história, a desafiá-la a horizontes mais amplos. E esse é um exercício que nem sempre somos capazes de fazer. Ficamos amarradinhos às coisas e perdemos esta visão mais global que é fundamental para percebermos os desafios e as interpelações que Deus nos faz. Porque Deus interpela-nos acerca da história. Se quisermos, voltamos ao concílio, a Paulo VI. Essa é uma das categorias centrais do concílio, os sinais dos tempos. Ou seja, quando reconhecemos que através dos acontecimentos reais da vida das pessoas e do mundo, Deus nos está a querer dizer qualquer coisa. Passamos ao texto da segunda leitura, também de uma história muito concreta, uma comunidade muito concreta, né, que o texto fala. Salónica. A primeira epístola do apóstolo de São Paulo aos Tessalonicenses, logo no início desse texto, que saudação é essa que se faz? E sobretudo, em que contexto e que justificação tem essa saudação do apóstolo Paulo? A graça e a paz estejam convosco. Em todas as cartas, e como são cartas, de facto Paulo tem um género epistolar bastante definido. Não é um género epistolar anónimo. As cartas dele têm destinatários. E como têm destinatários, também têm saudações. Esta é exatamente a saudação, como acabas de dizer, de que Paulo dirige a esta comunidade que ele havia pouco antes fundado, não é? Entre a fundação desta comunidade em Tessalónica, na cidade grega, uma cidade rica, uma cidade já na zona da Macedónia, uma cidade que tinha a tradição do grande rei, do grande imperador Alexandre. Portanto, esta comunidade, entre a sua fundação e esta carta, medeiam poucos anos. Portanto, só que na origem desta carta, e este é, para mim, é a grande lição que dela podemos tirar, não está só Paulo, estão outros companheiros seus. Claro. E então, nesta saudação, Paulo agrega à sua saudação a dos demais colegas, dos demais companheiros, dos outros missionários, seus companheiros contribuíram e que estiveram na origem. E creio que daí tira uma lição muito bonita, que é muito importante, porque vemos que noutras comunidades, caso concreto em Corinto, a comunidade criou núcleos, criou nichos que se dividiram um bocadinho por tendências, ou seja, fizeram dentro da comunidade aquilo que às vezes acontece também na nossa igreja, que são os sinais de tribalismo, não é? Aqui, Paulo quer mostrar que, de facto, aqui não há sinais de tribalismo. Aqui há a globalidade da comunidade. Grande ou pequena, é a comunidade no seu todo. E que todos eles estão ao serviço da mesma palavra, ao serviço do mesmo bem, ao serviço das mesmas pessoas para o bem da comunidade. E depois esta atitude fundamental da saudação, que é o agradecimento. Portanto, uma saudação sobre a gratuidade da escolha que ele vê, que é feita por Deus, de que eles farão instrumentos. É interessante sublinhar aqui
a nomeação concreta de pessoas concretas, ou seja, rostos concretos. O que vem muito na linha... O texto começa Paulo, Silvano, Timóteo... Exatamente. O que vem muito na linha daquilo que estamos a dizer, ou seja, o projeto acontece na história através de pessoas e acontecimentos concretos. Não é algo assim anónimo. Não... O anúncio precisa sempre destes rostos concretos. Aliás, digo isto várias vezes, todos nós pensarmos, até na nossa própria experiência pessoal de crente, veremos que surgirão na nossa mente rostos concretos que nos abriram essa possibilidade, que nos deram a mão nesses primeiros momentos, que nos ajudaram a caminhar e que nos foram ajudando a descobrir o que é isto da experiência da fé, a experiência comunitária, a experiência do encontro. Esta experiência obrigatoriamente pressupõe esta personalidade de outros, de rostos concretos, atitudes concretas, insisto nesta imagem. Porque, de facto, o projeto de Deus não acontece para além da história, à margem da história, ou muito menos contra a história. E, infelizmente, muitas vezes nós caímos um bocadinho na tentação de um certo antagonismo, e vamos ler o Evangelho assim, muitas vezes lemos o Evangelho assim, de um certo antagonismo de que parece que, isto era tão interessante, o problema é a história que atrapalha isto tudo, não é? É verdade que a história foi introduzindo e introduzem-se na história dinâmicas que são um obstáculo ao projeto de Deus e o dificultam que ele possa ser erigido e se possa concretizar. É verdade isso, mas a verdade também é que sem a história e sem ser na história, ele não pode acontecer, porque ele é dirigido a esses homens e a essas mulheres concretas. Por isso agora o desafio do Papa, a cultura do encontro, proximidade, saídas, enfim. Vejamos então o terceiro texto que se escuta neste domingo do Evangelho de São Mateus, no capítulo 22. E neste destaque de algumas afirmações, também a última com que termina este texto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que conclusão é esta e que sentido, sobretudo, devemos atribuir a esta afirmação? Eu antes de ir aí, e porque tenho a sensação de que este é um dos textos muito usados, sim, raramente contextualizados. Fica-se só pelo slogan, não é? Fica-se pelo slogan. Há às vezes eu diria, o menor esforço para inventar slogans, projetá-los, lançá-los, como se estivéssemos numa manifestação. Este texto encerra uma complexidade muito grande, que é filha da história, e que só situada na história pode efetivamente ser compreendido. Nós estamos em presença de uma realidade que para os judeus era gravosa, que era a ocupação romana. A ocupação romana traduzia-se não apenas para a presença do exército, que é verdade, que cerceava, que limitava não só os movimentos, mas também as manifestações, incluindo até de caráter religioso, que manifestava as determinações, porque não deixava que de facto os judeus vivessem à maneira judaica, mas tinha uma outra presença muito, muito significativa e muito onerosa para a sociedade, que era a cobrança dos impostos. Portanto, a questão é que a ocupação representava, como quase sempre representa, numa sobrecarga enorme para os impostos. E por isso havia sempre esta tensão muito grande, pagar ou não pagar. Naturalmente os romanos tinham uma mão pesada. Sabemos que a presença romana foi, de facto, demasiado gravosa e pesada para os judeus. Os romanos nunca souberam tratar com os judeus, nunca perceberam nada historicamente nunca perceberam nada da questão judaica, não conseguiram ter uma leitura e daí que recorreram diversas vezes a mediadores que fizessem essa relação entre o Império e o Judaísmo, como é o caso mais conhecido do nosso amigo Herodes. Mas aqui temos, de facto, o testemunho que depois é difícil pegar neste texto e lançá-lo assim ao ar. A mim muitas vezes custa-me também dizer dai a Deus o que é Deus, dai a César o que é César. O que é isso? Onde é que começa, onde é que acaba a questão de dar a César, a questão de dar a Deus? E se eu der a César, se eu der ao bem público aquilo que pertence ao bem público, não estou a dar a Deus? A resposta qual é? Pois, a resposta é essa. É que se deres a Deus, deves dar a Deus, estás a dar a César, mas não o César, o imperador, mas tudo aquilo que de facto significa. Por isso eu acho que este texto é um texto, eu diria, de grande sensibilidade. É um texto que não deve ser usado, como muitas vezes usamos como um chavão para tudo, e é um texto que é preciso contextualizá-lo.
E depois, a partir daqui, tirar, de facto, uma mensagem, não é? É que Jesus... Porque depois começamos logo aqui, há aquelas outras intervenções que dizem Jesus não se quis meter nessa questão. Eu não sei se é... Eu devo dizer com muita simplicidade que não sei se é verdade isso. Não sei se é verdadeiramente verdade que Jesus não entrou nesta questão. Ele sentia, certamente, também a opressão do povo. Essa questão. Portanto, eu acho que aqui há também uma pequena matriz, um pequeno contributo da leitura política e social que Jesus fazia do seu tempo. E eu acho que isto não é estranho, é dizer assim, isto é de um mundo, isto é de outro. Nós vivemos cá no nosso, o outro que se arranje. Eu acho que isso é uma forma de fugir a partir de uma frase que nada justifica que fujamos. Devemos simplesmente tentar ver em que contexto é que ela diz, ler a realidade dos encontros. Agora, certamente, Jesus não vai ao encontro, porque o Evangelho também diz logo que eles queriam preparar-lhe uma armadilha. Mas é uma armadilha? É uma armadilha mesmo? Acho que há aqui muitas coisas que temos de... A mim só não me uma resta interpretação uma coisa. rápida do tema. Já temos muito pouco tempo. O que a mim me parece é que nós temos que evitar as leituras antagónicas, que seriam aquelas que à primeira vista parece que somos empurrados. Porque ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se assumimos isto numa perspectiva antagónica, o que estamos a dizer é que se cava aqui um fosso entre Deus e a humanidade. Deus e a história da humanidade, o projeto de Deus e a dimensão histórica. E não é isso, do meu ponto de vista, que o texto está aqui, no fundo, a querer dizer. Eu acho que a pedra de toque está aqui, não em irmos pelo antagonismo, mas por uma tensão, assumir uma certa tensão. É óbvio que Deus não se pode reduzir à história, ou seja, Deus não se pode reduzir a César, aos acontecimentos da história, aos acontecimentos humanos. É óbvio que Deus será sempre uma interpelação a César, mas também é óbvio, é bom que os cristãos tenham isso presente, que não se pode falar no projeto de Deus, nem propor o projeto de Deus, sem ter em conta o bem concreto de César. Eu faria então, convidava uma leitura tensional no sentido de uma interpelação, no sentido de que César, quando fechado sobre si mesmo, ou seja, quando o ser humano se fecha sobre si mesmo, sobre os seus limites e não percebe que é convidado a um horizonte mais amplo em direção ao outro, aos outros e ao outro que é Deus, então fica reduzido à sua pequenez, à sua fragilidade e não vai longe. Mas um desafio também para as comunidades crentes que dizia, se falam só num Deus que não toca no concreto da vida, que não chega ao concreto, que não é significativo para o viver das pessoas, propondo mudanças e mudanças para que as pessoas também se sintam bem, também é um projeto que acaba por não tocar. Penso que talvez a leitura seria perceber assim que César, para ser verdadeiramente César e estar bem, se deve abrir a Deus e percebermos que aquilo que Deus mais deseja no seu íntimo é o bem de César, ou seja, o bem da humanidade. Fica essa leitura. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, pelas 22h45, o programa Eclésia passa também pela Antena 1. E no domingo, aqui na RTP2, o programa CTV7 mostra-lhe a relevância do pontificado do Papa Paulo VI no contexto da sua beatificação. Votos boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.